Bom dia, Michele. Bom dia, Dani. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Michele, a gente nasce, cresce, a gente acostuma fazer as nossas compras, né? Comprar a nossa comida, é algo tão comum para nós e de repente a gente entende que são alimentos industrializados, né? O que são os alimentos industrializados e o quanto eles fazem bem ou não para a nossa saúde? Os alimentos industrializados são aqueles que passaram por alguma modificação, mesmo como o próprio nome diz, algum processo industrial, né? Então, ele não é mais um alimento in natura, igual a gente encontra na natureza, né? Existem diversos tipos de alimentos industrializados, aqueles muito industrializados ou que foram totalmente criados na indústria, né? E existem aqueles que são minimamente industrializados, minimamente processados. Então, por exemplo, um molho de tomate, um tomate pelado, isso é minimamente industrializado. E nós temos aqueles muito industrializados, os ultraprocessados que a gente chama, por exemplo, uma salsicha, uma margarina, que são, na verdade, produtos totalmente criados na indústria, né? E como que a gente percebe isso? Como que a gente pode se reeducar a entender o que são os muito e o que são os médio? Todos aqueles produtos, quanto mais você conseguir enxergar que aquilo se aproxima do que é encontrado na natureza, isso é um produto menos industrializado, né? Por exemplo, um macarrão é um produto que ele não existe na natureza, certo? O macarrão não existe, então esse é um produto muito industrializado. Agora, os que são menos industrializados, por exemplo, uma manteiga, como eu citei agora há pouco, um tomate que ele é enlatado, mas ele é um tomate pelado, né? Um atum, por exemplo, existe o peixe, só que ele foi enlatado, ele está numa conserva de óleo, por exemplo. Então, esse é um produto que ele é menos industrializado, menos processado. Michele, você está falando de alguns exemplos que nós já temos aqui no nosso estúdio, muito bem preparado. Eu queria que você viesse aqui comigo, a gente vai conversando e vai mostrando. Padre Camilo, o senhor se alimenta bem, provavelmente, né? Padre Camilo já olhou aqui os alimentos que ele come e que ele não come. Só salada in natura. Só salada in natura, Michele. Michele, então vamos dando os exemplos aqui que você estava falando. Sim. Nós montamos aqui essa bancada, gente, para vocês perceberem da bandeirinha verde, né? Que são os menos, que são essas que a Michele está falando. Depois temos a bandeirinha laranja e a vermelha. Eu queria que você desse os exemplos a partir dessa bancada aqui, Michele. Por exemplo, né? Um ótimo exemplo é a gente falar dos vegetais. A ervilha, ela existe na natureza, certo? A ervilha congelada é um produto que sofreu um processo de resfriamento e congelamento, ok? Então, ela se aproxima mais ainda do que é natural, 100% natural. Certo. O enlatado, muitas vezes, para conseguir ser conservado na temperatura ambiente, ele vai precisar o quê? De sódio, de alguns aditivos químicos naquela água que ele se encontra dentro da lata. Então, isso aumenta o processo industrial dele. Certo, por isso que nós até colocamos aqui no grupo do... Seria o amarelo, né? Amarelo. O verde é o quê? Aquele que, se a gente for pensar no dia a dia, que às vezes a gente fala, mas produto industrializado é ruim. Não, a gente tem diferentes produtos industrializados, né? Então, o queijo branco, por exemplo, é diferente do que requeijão. Ele é menos processado do que o requeijão. O requeijão, ele é um produto que ele vai precisar de mais ingredientes para chegar nessa consistência, nesse sabor, então ele é mais industrializado. O queijo branco, ele já contém menos ingredientes. Alguns aditivos vão precisar até para formar o próprio queijo, né? Mas é diferente, por exemplo, desse queijo que nós temos aqui, que é um queijo mais processado, né? De um queijo mais fresco, com menos gordura e com menos aditivos químicos. Um exemplo, esses queijinhos que a gente vê no mercado, que nem de refrigeração precisa. Ah, sim. É um produto que ele precisa de muito mais aditivos químicos do que um queijo branco, um queijo fresco. Legal. Assim como a ricota. Entendi. Ótimo exemplo. Tem a ver a cor do queijo? Quanto mais amarelo, mais gordura ele tem. Né? Então, nós sabemos o queijo branco é uma opção mais comum, a gente encontra no mercado, a mussarela de búfala também, o queijo ricota. As pessoas reclamam muito da ricota, mas eu comento que a gente tem que temperar. Dá para fazer várias pastinhas deliciosas com a ricota, né? Ótimo, eu não gosto de alho, mas eu gosto de uma salsa, orégano. um azeite, um orégano. Sim. Então, a gente pode criar diversos sabores de pastinhas caseiras, sem recorrer ao industrializado, com um produto mais natural e proteico, uma ótima opção para o café da manhã. Verdade. E, por exemplo, a gente percebe também aqui na região da bandeira vermelha, né? Que são, por exemplo, sucos, gelatina, as barrinhas que as pessoas falam que substitui a alimentação, né? Os temperos prontos, esse daqui Terrível, é muito né? legal a gente comentar, porque
É fato, né? Claro que é mais fácil você abrir um saquinho, um pote, pozinho ou um cubo desse e utilizar. O problema é que, além da gente tirar ingredientes muito bons, que é um tempero natural, um alho, cebola, que são super ricos em nutrientes e antioxidantes, a gente está acrescentando glutamato de sódio, a gente está acrescentando um monte de aditivo químico. Além de colocar o que é ruim, está tirando o que é bom. Verdade, né? O Brasil, verdade. nós aqui no Brasil, nós não consumimos muito especiarias. E é tão legal, tem um valor nutricional tão bacana. Dá uns exemplos. Por exemplo, orégano, como você citou, o açafrão, noz moscada. a noz moscada, o próprio cravo da Índia, a canela. Sim. A gente usa muito pouco isso tudo. Então, o mínimo que é um alho, uma cebola, uma salsa, uma cebolinha, né? Ou buscar investir mais nesses... né? Tem a páprica também. E abrir mão desses temperos industrializados. E as pessoas, elas precisam, como você mesma falou, aprender a conhecer outros tipos de tempero, porque às vezes você pode fazer um vasinho com uma salsinha, cebolinha, Sim. com uma erva ali que você goste, né? E você substituir. Só para as pessoas entenderem, nesse pratinho aí que parece que ele está sorrindo, que são 2 olhinhos e uma boquinha, do tempero industrializado e desse caldo de galinha ou caldo de legumes, qual os malefícios de tempero assim, Michele, em excesso, principalmente? A quantidade de sódio, né? O próprio glutamato, que já tem estudos que mostram que ele pode modificar a nossa flora intestinal, aumentar a pressão arterial, causar alergias, né? De vários tipos. Então, não são produtos que favorecem a saúde. Tudo que a gente pensa, Dani, em consumo diário, é o que eu falo, né? Por que a alimentação, ela pode mudar tanto a nossa vida? Porque a gente se alimenta várias vezes ao dia. Sim. E eu posso fazer isso para o bem ou para o mal. Sim. Então, no momento que eu mudo um tempero... Faz uma diferença incrível, faz uma diferença né, grande. Às vezes é aquela pessoa que vive com alergia de pele, que vive com rinite. E não faz nem ideia. E não faz ideia que é aquilo que está associado. Exatamente. E aí tem outro Vozinho fator. inocente, né? Tão perigoso. Que às vezes a pessoa ela tá tão acostumada, por exemplo, nos lanchinhos a comer esses snacks industrializados, que ela consome muito mais esses produtos do que ela tá colocando na comida. Sim. Isso tá entrando toda hora. A mesma coisa, gente, vou ser bem sincera, a gente nasce... Padre Camilo, o senhor comia bastante gelatina? Sim, como ainda. Come ainda gelatina, gente. Eu parei de comer gelatina porque depois que eu descobri, né? A gente vai não para, não tem fim. A educação é constante, principalmente a educação alimentar. Que a gelatina, ela tem aí seu papel, né, de vilã. E a barrinha de cereal também, né, Michele? A barrinha tem um apelo, a barrinha de cereal tem um apelo saudável, né? Porque olha o próprio nome, barrinha de cereal. Então, há muitos anos atrás, né, eu ainda era adolescente, então a gente, barrinha, legal, tal. Quando a gente vai estudar a informação nutricional e os ingredientes, a gente vai ver que não é bem assim. Então, o que eu alerto? Existem barrinhas e barrinhas. Aqui eu coloquei, né, junto com o vermelho, porque eu tô entendendo que é um produto que ele tem muito açúcar, muitas vezes vem com aquele chocolate, que não é bem um chocolate mesmo, mascarado, né? ali, É mais um produto com sabor de chocolate e o valor nutricional muito baixo. Então, não é legal a gente substituir um lanche intermediário, uma fruta, às vezes até sobremesa, por produtos assim. Agora, existem barras que realmente são de cereais, que realmente são de produtos bons. A dica que eu dou é, leia o rótulo. Precisa aprender, né? Tem que aprender. Ô, Michele, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí a pessoa, ela come da barrinha e ainda tem mães, ainda fala, não, mas todo dia eu dou um suco pro meu filho, né? Comprando na inocência que o suco, tô dando um suco de uva. O problema, Dani, é o néctar, né? Que esses sucos que a gente encontra, os mais em conta, por exemplo, e que tem no mercado e que não precisam de refrigeração, como a gente citou, eles são o néctar. O néctar, ele tem menos de 2% de suco, é muito pouquinho. Então, o ideal, quando a gente vai oferecer para a criança um suco, principalmente aquela criança que não come muito fruta, é você oferecer um suco natural. Então, eu recomendo ou a polpa congelada ou o suco da própria fruta. A polpa congelada entraria aqui no amarelo. Sim, poderia mais ou ser. menos, né? Ela estaria nesse meio termo aqui, né? E uma coisa que eu já falei nos outros programas, que o suco não substitui a fruta. Então, vamos sempre tentar oferecer a fruta, porque a fruta tem fibra, a fruta tem mais nutrientes. Agora, claro, que nem o meu próprio filho, ele gosta do suco, mas vamos oferecer um suco 100% fruta. Isso é muito importante, tá? Ô, Michele, você falou do rótulo, né? Assim, aprender a ler o rótulo é difícil, né, gente? A gente fala, já complicou, vou ter que ler rótulo no supermercado. É importante, viu? Você acostuma, você pega aí o ritmo, né? O hábito. Eu, por exemplo, eu leio essa parte do sódio. Né? A gente escuta o que é o sódio, o quanto ele é ruim para nossa
O quanto é necessário e ruim ao mesmo tempo. O sódio, ele é um nutriente, ele é um micronutriente que a gente precisa, tá? O nosso organismo precisa de sódio para os processos metabólicos. O problema é a ingestão exagerada de sódio. Os alimentos na natureza contêm sódio. Né? A própria água contém um pouco de sódio. E a gente não tem que ficar com medo do sódio da água. Não é isso, a gente tem que se hidratar. Né? Tem que a gente tem que tomar cuidado com o sódio de adição, principalmente, e com os alimentos industrializados ricos em sódio. Legal. Por exemplo, a famosa salsicha, que é um produto industrializado, também daqueles que são mais industrializados, totalmente processados e super ricos em sódio. Por que eles põem tanto sódio, Dani? Para conservar. Isso que eu ia te perguntar, porque na verdade a gente percebe a validade, né? Sim. A gente também estudar pela validade é uma boa escolha. Por exemplo, eu escolhi esse queijo, ele estraga muito mais fácil que esse daqui. Exatamente. Por quê? Porque ele tem muito menos aditivos químicos e ele tem mais água, ele é mais fresco. Que é um ótimo exemplo disso, apesar de não estar aqui, mas eu vou falar. O leite fresco, de saquinho, e o leite de caixinha. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Por que que o leite de caixinha dura tanto tempo e nem de refrigeração precisa? Porque além de ele passar por um processo HT que matam aquelas bactérias boas do leite, por isso que ele dura mais tempo, ele tem mais aditivos químicos. O leite fresco de saquinho, ele dura em torno de 7 dias. Por quê? Porque ele não sofreu esse processo de pasteurização tão alto que vai matar os lactobacilos, as bactérias boas, e ele não tem aditivo químico. Então ele é bem melhor. Quer cuidar da sua flora intestinal se você toma leite? Compre o leite de saquinho, o leite fresco. Prefira quanto mais fresco, com melhor, certeza, né? Com Aí tem aqui, por exemplo, um exemplo, né? O pêssego, né? Então eu vou comer uma fruta. Uma fruta. Vou comer uma fruta, Padre Camilo. O senhor gosta de pêssego? Adoro pêssego. Ele adora com pêssego, creme de gente. leite. Tem que ser surpreendente. pêssego fresco, porque eu achei padre. que ele não fosse gostar, mas ele gosta de pêssego, por exemplo. Aí vem o pêssego enlatado. Comprei frutas, comprei pêssego em lata, abacaxi em lata. Né? Então, a quantidade de açúcar é bem grande, né? Porque essas frutas, elas vêm em calda, essa calda é quase um caramelo ali, é puro açúcar mesmo, bastante. Então, assim, é uma opção, na verdade, é uma sobremesa. Vai entrar naquela nossa pirâmide alimentar lá no topo, tá. ou seja, consuma esporadicamente, tome cuidado, porque isso é uma fonte de açúcar. Ai, tá vendo, gente? Sério, hein? Vocês estão anotando tudo? É importante. Esse macarrão instantâneo também, né? Que as pessoas falam, eu tenho ali a prática, eu faço macarrãozinho, mas eu não uso nem o pozinho que vem dentro dele, né? Eu uso, mas eu coloco ali legumes, eu dou uma enganada para deixar ele mais natural. Mas não, né, Michele? Qual que é a diferença dessa massa e de uma massa comum que a gente Aqui, ó, vê vamos no colocar supermercado? essa daqui, Michele? Isso, qual que é a diferença dessa e dessa? Essa daqui, ela é pré-frita. Se você for olhar o rótulo no supermercado da maioria das massas simples, é farinha, ovo, sal e um pouquinho de água. É isso. Se você for olhar o rótulo de um macarrão pré-frito, é outra composição, porque justamente para ele chegar nesse formatinho, ele tem um preparo tão rápido, não é super rapidinho para preparar super, essa massa, né? mas porque ela já passou por um processo de cocção. Então ela tem muito mais gordura, ela tem mais ingredientes, então a composição, se você for preparar uma massa e quiser uma massa mais saudável, a massa comum, essa que a gente encontra mesmo entre as massas, ela é melhor. E tem como se organizar com isso, né? Com a alimentação, como esses exemplos que você deu. Por exemplo, que é importante você falar também, Michele, a diferença da margarina e da manteiga. A margarina é um produto totalmente criado na indústria, né? Ela é feita a partir da gordura vegetal. Toda gordura vegetal, ela é líquida na temperatura ambiente. Como que a margarina fica sólida se ela é feita de óleo vegetal? Porque ela passa por um processo industrial para deixá-la sólida. Já a manteiga não. A manteiga é o quê? A gordura do leite. A gordura animal em temperatura ambiente é sólida. Entende a diferença? Entendo. Então, essa margarina precisa ser industrializada para ficar com essa consistência cremosa. Era uma gordura vegetal. E esse processo, ele causa uma mudança na estrutura dessa gordura que deixa de ser benéfica para a saúde. Já a manteiga, se consumida com moderação, não há problema. Mas é aquilo que a gente já falou também, né? O equilíbrio. O equilíbrio, né, Né? Michele? Não dá para eu consumir manteiga, cozinhar tudo com manteiga e usar grandes quantidades, por exemplo, num pão, alguma coisa, porque é gordura saturada. A gente também tem gordura na carne, no frango, no ovo. Então, se eu exagerar nisso daqui, eu vou ultrapassar a quantidade de gordura saturada que eu posso comer num dia. Então, cuidado. Gente, atenção. Equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Então a doutora Michele falou que é bom, eu vou comer muita manteiga. Não é isso. Vou pôr manteiga no arroz, no pão. Também, Michele,
Michele, a gente está vendo aqui, né? Tem um feijãozinho aqui cozido, né? Esse é uma surpresa. Então, você sabe que é bem bacana falar disso, porque o feijão enlatado... Isso, esse é enlatado, tá, esse gente? é enlatado, né? Ele é uma opção que, se a gente olhar de cara, você fala, nossa senhora, imagina tudo que tem aí. Só que, na verdade, ele passa por um cozimento, ele tem um pouquinho mais de sódio, sim, do que o feijão que a gente faz em casa, mas ele não tem outros aditivos, se você comprar só o feijão enlatado. Então, o que eu digo é o seguinte, ele não entra no vermelho, ele entra no amarelo por causa do teor de sódio. Tá. Veja bem, ele é o mesmo caso do atum. Ah, tá bom. Entendeu? Então, assim, se você numa emergência fala, nossa, hoje não deu tempo de cozinhar o feijão, demora, eu preciso comprar um feijão enlatado. Não é nenhum fim de mundo, nenhum absurdo. Tá. Dá pra entrar de vez em quando. Pra De- todos os dias eu não recomendo, porque ele tem mais sódio. Mas de vez em Mas quando, não é uma né? quantidade muito alta, tá, Dani? Você sabe que até no momento que eu tava, né, separando os alimentos, tudo, eu mesma me surpreendi com essa informação. Porque você pensa, feijão enlatado, mas qual que é o segredo nesse caso? Depois que eles enlatam o produto, eles fazem um processo de temperatura bem quente que esteriliza o produto. Olha que interessante. Né? Interessante. Então, por isso que ele tem um tempo de conservação E depois muito dá uma bom. olhadinha na validade também, né? Sim, Então com a certeza. gente pode deixar para hoje, então, pelo menos um primeiro passo para aprender a evitar produtos industrializados, olhando o sódio do rótulo e a validade? O sódio, a validade... Fica legal isso? Sim. E dá uma olhadinha nos ingredientes. Por exemplo, se você Boa. está em dúvida, eu vou comprar um requeijão e eu quero saber qual que eu escolho. Dá uma olhadinha no sódio e na quantidade de ingredientes que tem ali. Porque as marcas também, né? Porque as marcas também interferem muito, né? Sim. As diferenças de uma marca para outra é muito A grande, gente tem né? que ler o rótulo porque eles mudam. O mesmo produto, eu já vi essa diferença no próprio queijo branco, alguns com mais sódio, outros com mais ingredientes. O requeijão, alguns vêm com amido. Então é sempre legal você dar uma lida no rótulo porque isso vai ajudar a escolher. Quanto menos ingredientes tiver e quanto menos sódio tiver, é um bom passo para Ótimo. você conseguir escolher no supermercado. Ótimo, já não precisa falar assim, agora então eu vou comer só alface lá do quintal, cebolinha, né, Padre Sim. Camilo? Pode poder dar uma melhoradinha aí, você começar a entender, a estudar esse rótulo para você. E informação boa, graças a Deus temos. Vale agora a sua decisão de escolher uma boa alimentação, né? Com certeza. Michele, muito obrigada. Eu que agradeço. Adoro quando você vem, ficou Eu ótimo também. hoje esse exemplo e esse tema que nós Muito levamos para as obrigada. pessoas. Muito obrigada.